Vou bater um papo com o secretário de Habitação do Estado, Aurélio Cruz, que veio sempre respeitosamente, atendeu aqui o nosso convite ao Gazeta Entrevista, bater um papo conosco, responder a diversas questões na área habitacional do Estado. Já choveu de perguntas aqui nas redes sociais, no Facebook, perguntas sobre o Cidade do Povo, quando começam as inscrições, pessoas também questionando problemas de infraestrutura, como o do residencial Cabreúva, entregue há pouco mais de um ano, enfrenta sérios problemas de infraestrutura, entre outros também. O que o Aurélio tem a dizer para a gente? Ele disse que visitou todos eles. Aurélio Cruz, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-lo, viu? Um prazer também, é nosso. Estar aqui próximo da população, a gente prestando essas informações que são muito importantes e novidades muito interessantes para a gente estar passando aqui para a população, né? Quero começar falando, como estamos num período de alagação, de enchente do rio, Aurélio, muitas pessoas que moram em áreas de risco e que estão inscritas nos programas habitacionais, elas perguntam: quando vou receber minha casinha? Quando eu vou ser retirada dessa área de risco para evitar a perda dos meus móveis e todos os transtornos que as alagações trazem? Você tem novidades nesta área? Existe algum conjunto habitacional sendo entregue nos próximos dias, nos próximos meses? E como fica a questão das pessoas que moram em áreas de risco? A estratégia, Alan, do governo do estado e da prefeitura de Rio Branco é nós colocarmos essas famílias que moram em área de risco em aluguel social. O ano passado nós entregamos 975, quase 1.000 unidades habitacionais e dentre elas mais de 300 unidades foram para aquelas famílias que foram removidas de área de risco. E o aluguel social dura quanto tempo? O tempo que ele for necessário para ele receber a unidade habitacional, ou seja, o tempo de construção da unidade habitacional. Certo. Esse ano nós temos uma previsão de entregar mais de 1.000 unidades pulverizadas, de forma pulverizada, ou seja, esses conjuntos que nós estamos ainda construindo aqui nos espaços abertos da cidade de Rio Branco. Então, o interessante quando a gente fala desse cuidado que o governo do estado e a prefeitura tá trabalhando, colocando essas famílias em aluguel social, é que a gente vê hoje o nível do rio subindo e não tem aquela preocupação, aquela coisa tensa como tinha no ano passado. Porque existe todo um plano de contingência sendo tocado. O plano de contingência e aquelas famílias que ocupavam áreas de risco, área realmente que estavam prestes a desmoronamento, elas foram removidas dessas áreas. E essas áreas, Aurélio? Essas áreas de risco, você tocou num ponto, eu quero retomar depois esse seu pensamento aí. Mas muita gente reclama de que é preciso dar um fim social a essas áreas de risco para que elas não sejam novamente retomadas. O que tem sido feito para isso? É feita uma fiscalização, é feito um policiamento, se coloca uma placa colocando ali dizendo: área de risco de desabamento, de alagação, não construa aqui. Ou então, enfim, que medidas são tomadas? É feito congelamento e é feita fiscalização continuada para que famílias não ocupem essas áreas de risco. Então, a gente considera uma ação conjunta entre município e governo do estado para que não haja novas ocupações nessas áreas. Por exemplo? Se, inclusive, pedindo aqui aos nossos telespectadores que, se tomar conhecimento de alguma informação de ocupação dessas áreas que foram congeladas, que foram desocupadas, que denunciem, que informem para a gente tomar as devidas as medidas adequadas, apesar da fiscalização. Então deixa um telefone aí para denúncia, Aurélio. Nós temos o próprio da SEAB? O próprio da SEAB, o 3229-1211, pode denunciar, pode ir diretamente na SEAB, tá? Pode procurar os meios que for e-mail, nós temos o Facebook da Secretaria, então podem estar denunciando, que a gente vai tomar as medidas para que isso não esteja acontecendo. Quais são as principais áreas de risco mapeadas hoje em Rio Branco? Preventório, Ayrton Senna, Taquari, 6 de agosto. Quais são as principais áreas de risco? Nós temos a Baixada, né? Nós temos... Você tem aí uma relação aí. Nós temos uma relação. Se eu não me engano, são 21 áreas de risco em Rio Branco, não é isso, Aurélio? Nós temos bastante áreas de risco. Áreas de perigo de desbarrancamento, como por exemplo nas placas ali, Rua Joaquim Macedo, aquela rua que está interditada até hoje. Temos áreas ali no Igarapé São Francisco,
no entorno do Igarapé, na curva do Igarapé, que o Igarapé vai comendo por conta do próprio curso das águas das águas e manancial, as águas pluviais também, né? Então, é natural. Nós estamos preocupados e com a construção desse empreendimento, o maior empreendimento habitacional que nós estamos conduzindo, né, que o governo do estado está conduzindo, a preocupação nossa é de estar efetivamente removendo essas famílias dessas áreas, porque a gente fala que no curso do rio, né, mas tem vários fundos de vale, nós temos os igarapés, né, conforme você citou, nós temos mapeados em torno de 7 zonas de atendimento prioritário, nós temos 9 a 11 zonas que nós chamamos as zapinhas, que são aqueles cursos de água menores, né, que também serão atendidos e terão prioridades nesse empreendimento que nós estamos fazendo, que se chama Cidade do Povo. No ano passado, quantas famílias vocês colocaram em aluguel social? Foram, incluindo Estado e município, em torno de 1.200 famílias foram incluídas no aluguel social. Este ano a previsão é maior, menor? Qual a previsão para aluguel social de famílias de área de risco este ano? O aluguel social, a gente coloca aquelas famílias que efetivamente não podem retornar para as suas casas, né? Ou que não têm parentes para onde aí ficar até receber sua casa. Elas têm que ser incluídas nesse aluguel social, para que elas possam ocupar residências próprias para habitação. Mas a gente, na realidade, o objetivo não seria esse. A solução definitiva é construir unidades habitacionais para que essas pessoas possam estar ocupando essas unidades habitacionais com dignidade, né? Que nós estamos com esse grande projeto, que é o Cidade do Povo, né? Um novo bairro de Rio Branco, totalmente planejado, com infraestrutura, com equipamentos públicos, com área de lazer, com todo o planejamento necessário para que a pessoa viva realmente com aquela satisfação de suas necessidades de forma completa. Já que você falou aí do Cidade do Povo, e a gente citou aqui, tem várias perguntas, eu quero fazer aqui uma pergunta aqui dos internautas. Por exemplo, tem aqui o Davi Pereira. O que muita gente quer saber, secretário, é quando vai começar as inscrições para a Cidade do Povo e onde serão realizadas? É a pergunta do Davi Pereira, secretário. Olha, a intenção nossa é que não façamos mais aquele período de inscrição, que a pessoa se inscreve, mas que a gente construa um cadastro habitacional que seja dinâmico. Então, a pessoa pode ser retirada, pode incluir dependendo da condição financeira, se a pessoa conseguir uma casinha. Isso. Aí, como é que atualiza esses dados, hein, secretário? Isso é interessante. Nós estamos pensando, por isso que ainda está em fase de estudo, a gente montar um banco, né, que seria um cadastro, não uma inscrição, mas sim um cadastro habitacional, para identificar todas as famílias que efetivamente precisam e que se enquadrem dentro dos critérios, os critérios habitacionais de acesso à habitação de interesse social, né? Diga-se de passagem, é interessante a gente falar que são aquelas famílias que têm renda familiar de até R$ 1.600, né? Que é o faixa 1, que nós chamamos do programa Minha Casa Minha Vida, que estão na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas recebem a casa totalmente sem ônus, é isso, secretário? Ou elas têm algum tipo de contrapartida? As famílias que são removidas de áreas de risco, que é bom a gente esclarecer isso, elas vão receber uma casa, elas recebem casa sem ônus. Exatamente para que ela possa estar saindo daquela área, né, e passando para uma outra, sem custo nenhum. Agora, outras famílias que têm uma renda menor, que têm renda familiar baixa, nós temos o programa Minha Casa Minha Vida faixa 1, que ela vai pagar uma mensalidade de R$ 50, que vai até R$ 160, que é 10% da sua renda familiar. Tem outra pergunta aqui, secretário. Gostaria de saber quais os critérios, ele fala justamente, para receber uma casa do Cidade do Povo e se vai ter Finan. Eu creio que é o financiamento. Financiamento, né? Muito bem. É o Cleuson Campos. É importante, é muito boa essa pergunta. Toda a relação, né, esses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida é uma relação privada. Ela é um financiamento. Por que a prestação é tão baixa? Porque existe um subsídio do governo do estado e um subsídio da União
para que aquela prestação fique baixa. Então, realmente é um financiamento. Como é que vai ter acesso? Vai ter o cadastro habitacional, que nós vamos estar divulgando, nós vamos estar... as pessoas que hoje têm inscrição, que estão aguardando sua casa, elas vão estar atualizando seu cadastro para a gente saber a real necessidade dessas famílias. Tem famílias sorteadas que nós vamos estar fazendo levantamento socioeconômico dessas famílias para que elas efetivamente recebam as suas casas. Então, só para se falar, para nós conhecermos aqui, falarmos um pouco de números, nós temos 3.348 unidades habitacionais na Cidade do Povo que vão ser destinadas para as famílias que têm renda familiar de até R$ 1.600 e vão ter custo para essas famílias. Então, ela vai pagar de R$ 50 a R$ 160. De mensalidade. Nós temos já, para as famílias que sofreram com essa última alagação, a de 2012, né? Nós mandamos um cadastro para o Ministério da Integração Nacional e vão ser construídas 3.300 unidades habitacionais para as pessoas que sofreram com alagação. Que serão doadas para essas famílias que vão ser convidadas, o governo do estado, a prefeitura, um trabalho conjunto, vão ser convidados a estar ocupando essas unidades habitacionais a custo zero. Custo zero. Vou voltar a esse tema, vou dar uma paradinha para o intervalo, vou fazer 2 blocos aqui com o secretário. Tem muitas perguntas dos internautas e uma interessante. Eu me lembro de ter conversado com o secretário no ano passado, ele disse que tinha um cronograma de obras, gostaria de começar a terminar a infraestrutura até meados de novembro, para começar a fazer efetivamente as casas novembro, dezembro, mas deu uma atrasadinha aí por conta de algumas questões legais, são os inquéritos do Ministério Público. O secretário nos fala como é que está isso e como é que está o dinheiro também para construir a Cidade do Povo. A verba já está garantida? Ele responde isso logo após o intervalo. Até já.